pessoal, saudações para vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, vosso host, e como sempre é bom estar com vocês, obrigado pelo vosso tempo. Para hoje eu trouxe um convidado muito especial, uma referência do mercado imobiliário em Angola, Kleber Correia. Kleber, muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pela oportunidade, Tarcísio. É um prazer, Kleber. O empreendedorismo da juventude angolana. Vamos aqui encontrar algumas características, alguns aspectos positivos, negativos. Não é isso, Kleber? Exatamente. Então, vamos lá. Kleber, para começar, eu gostaria muito que tu contasses quem é o Kleber Correia e o que é que tem feito. Ok, cheguei em Angola em janeiro de 2004, portanto há 16 anos. Um ano depois chegou a família, ficou 11 anos em Angola. Meus filhos têm mais tempo de Angola do que de Brasil. Sempre no mercado imobiliário, eu já estou no mercado imobiliário há 30 anos. Estando aí em Angola, começamos a Proimóveis em 2006 e está até hoje, são 14 anos da imobiliária Proimóveis. Sou sócio fundador da APIMA, que é a Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, é uma associação que regula e auxilia os profissionais imobiliários do ramo imobiliário. Atualmente estou como vice-presidente da APIMA, o nosso mandato termina esse ano. Já fui durante 2 anos presidente da Associação dos Empresários Brasileiros Empresários Executivos Brasileiros em Angola, a EBRA. 54 anos, casado, 2 filhos. Ok, Kleber, então isso é uma experiência relevante, principalmente quando fala que tem em Angola mais de 16 anos no ramo imobiliário, no ramo dos negócios, e então acho que isso coloca-o numa posição muito favorável para nos auxiliar a perceber alguns aspectos. Podemos começar por aí, Kleber. Eu pessoalmente tenho falado com muitos jovens, até por causa mesmo do projeto do canal. Então, quando se fala de empreendedorismo, saltam sempre duas características, que é a inovação e o risco. Certo. Mas eu queria saber da visão do Kleber, o que é o empreendedorismo? Olha, veja bem, um empreendedor, ele é uma pessoa que ele verifica as necessidades que existem no mercado, que existem na sociedade, okay, e traz soluções para essas necessidades. Então eu falo sempre para os jovens, eu digo assim, olha, saia de dentro da caixinha, saia do seu quadrado. O jovem precisa pensar de forma aberta. Não adianta ele tentar copiar o que já existe. O que já existe é concorrência. Okay. Mas ele pode criar uma coisa nova, não é? Que atenda ao mercado e que vai fazer dele protagonista daquela coisa, ou seja, o primeiro a fazer, e, portanto, ele vai ter sempre mais experiência do que os concorrentes. Então, a tendência é que ele cresça muito mais do que os concorrentes que depois virão. Então, essas necessidades muitas vezes não são claras na população. Okay. Mas quando você aparece com uma sugestão, surge a necessidade, ou seja, você empreendedor pode criar a demanda. Então tem tudo isso, quer dizer que você pode criar um serviço atendendo a uma necessidade que não existe. Okay, isso é ser empreendedor. Ok, com essa capacidade de mudar a cultura até dos consumidores ou dos clientes. Isso é realmente interessante. Fundamentalmente mudar a cultura. Fundamentalmente. Esse é o empreendedor. Okay. Ele consegue mudar a cultura. Veja que quando surgiu os telemóveis touch, que a gente fala, né? Que você bate na tela. Quer dizer, todo mundo queria aquilo. Mas ninguém sentia falta daquilo, né? Ninguém sentia falta. Você tinha o telemóvel com teclado e estava muito bom. Todo mundo queria o telemóvel com teclado mais moderno. Mas a partir do momento, e um exemplo clássico disso é a marca BlackBerry, que é muito comum nos Estados Unidos. A BlackBerry insistiu muito em continuar no teclado, né? Entendendo que as pessoas não iam aderir aos celulares touch. E definhou, não conseguiu resistir ao mercado, né? Perdeu uma fatia de mercado grandiosa. A Samsung, por exemplo, que surgiu bem depois,
cresceu muito mais do que a BlackBerry. Esse é um exemplo clássico. Se você ficar parado no tempo, o que acontece? Ok. Bem visto, Kleber. Então, falamos aqui de 2 aspectos a serem levados em conta pelos empreendedores ao começarem, que é estudar o problema e depois fazer um approach que começa pelo problema e depois oferecer soluções, e também esse desafio de mudar a cultura do consumidor. Algum outro aspecto a ser levado em conta no começo? Quando você se predispõe a fazer uma coisa, você precisa, é fundamental que você saiba fazer. Então, se você vai começar uma coisa que você ainda não tem segurança suficiente que você vai prestar um bom serviço, você tem que fazer testes antes. Então, isso você pode fazer com vizinhos ou com clientes aonde você se predispõe a não cobrar, e sempre falar a verdade, sempre dizer, olha, eu estou num processo de aprendizagem, acontece isso, isso e aquilo, e eu gostava de saber se o senhor poderia me ajudar, em troca eu não cobro pelo serviço, e daí por diante. O ideal é que a pessoa estude, faça uma formação, alguma coisa, para poder desempenhar um trabalho com qualidade. Não, bem visto. E eu acho também que o Kleber falou agora de testar o mercado, não é? Ou testar o produto ou o serviço. Eu acho que tem uma coisa também a ver com aquilo que se... Acho que tem a ver com a falta de experiência, mas querer olhar para uma fotografia muito grande sem ainda ter todos os recursos preparados. A ideia de começar pequeno e ir crescendo e implementando faz sentido para o Kleber? Faz muito sentido. A gente vê muito aí empresas que começam e colocam o nome assim, Grupo Araújo Silva, Grupo não sei o que lá. E quando você vai ver, é uma empresa muito pequena, não tem nem sede, não é? Então, você que pretende começar um negócio, eu vou ser até um pouco ousado aqui. No início, nem abra empresa. No início, faça seus testes, não começa criando despesas. Faça seus testes, experimente, e conforme você vê que o negócio vai para frente, aí sim você pode abrir uma empresa a título individual, e mais para frente você abrir uma empresa limitada, mas fundamentalmente, você pode pensar grande, você pode focar em alguma coisa grande, mas não queira parecer grande. Porque você cria uma expectativa que depois é gorada, que depois a pessoa fala, mas então, afinal não era nada daquilo. Ele vendeu um discurso de um grupo, de uma empresa grande, e não é por aí. Outro exemplo que a gente vê muito são empresas que você vê que ali é supermercado, é cabeleireiro, mas também vende carro. Não faça isso. Especialize-se num segmento e seja bom naquele segmento, para depois você alçar um segundo voo de um segundo segmento e daí por diante. Eu dou sempre o exemplo, Tarcísio, do pato, né? O pato é uma ave que anda, que nada e que voa. Nenhuma das 3 coisas ele faz bem. Ele não anda bem, ele é desengonçado para andar, né? Ele voa, mas voa baixo, e ele nada, mas ele não nada com velocidade. Então, nenhuma das coisas o pato faz bem. Então, é preferível você não ser um empresário pato, ok? É preferível você ser um empresário lince, né? Que alcança grandes velocidades, que consegue caçar, que quase nenhuma presa consegue escapar dele. Então, é mais ou menos por aí. Depois, sim, quando você tem um longo caminho pela frente, você vai ter que se especializar em gestão, você vai ter que entender o que é capital de giro, qual que é aquele dinheiro que entra na empresa que você não pode gastar, só pode ser gasto na sua própria empresa. Você vai ter que tomar cuidado com o controle de estoque, conforme o tipo de produto que você tem, até se você for um engraxate. Você não pode deixar a graxa acabar, se a graxa acabar, você não engraxa mais sapato. Então você tem que estar de olho ali nas latinhas. Quando você começou a usar a última latinha, você já tem que comprar uma outra latinha de graxa, e assim por diante. Então, sonhe grande, mas comece pequeno e se mostre pequeno. E conforme você for crescendo, aí você vai colocando a cabeça para fora da janela. Pois.
E eu consigo ver desse último segmento, Kleber, tanto da minha experiência própria e Certo. tenho observado também de muitos outros jovens que cometem alguns erros que o Kleber tocou aqui. Existem uns erros que são, eu acho que é de falta de experiência mesmo, de gestão, de experiência de empreendedorismo, até de estudar mesmo. Claro. E outros também que são culturais, por exemplo, o aspecto que o Kleber tocou agora, de abrir, querer mostrar um nome grande, uma coisa glamourosa e afinal por dentro não há nada. Há quem diga que, por exemplo, que em Angola é preciso ter alguém que já esteja com um serviço pronto a ser prestado. Por exemplo, alguém que tem uma empresa grande e diga, olha, eu preciso de um serviço de limpeza para a minha empresa. É só aí correr para o guichê único, que seja, e formalizar uma empresa, ou seja, com uma visão muito limitada de atender essa oportunidade que saiu de uma conexão. E não exatamente porque é aquele ramo que queremos nos integrar, é aquele problema que queremos resolver e principalmente é aquilo que nós estudamos de forma exaustiva para depois especializar e criar um negócio em torno disso. Exatamente. Às vezes o negócio, Tarcísio, está dentro da empresa que você trabalha. Certo. E é só uma questão de você olhar para a necessidade do seu empregador. Certo. Vamos supor que seja uma empresa que produza qualquer tipo de produto e ao final do dia sempre ficam lá umas sobras que ele paga para alguém para vir e tirar aquelas sobras e levar embora, por exemplo. Ele tem que deitar fora, mas não pode ficar ali na empresa mais do que uma semana. Quando dá uma semana, acumulou, tem que tirar dali. Ora, você é funcionário dessa empresa, por que você não olha para isso como um negócio? De repente você tem um amigo que tem uma carrinha, alguma coisa assim, você pode chegar para o seu patrão e falar, patrão, isso é deitado fora onde? Ah, isso leva lá no lixão, leva assim, assado, cozido. Olha, o senhor me permitiria fazer esse serviço? Eu faço esse serviço para o senhor no final de semana, fora do meu horário de trabalho. Então existem situações que às vezes estão na frente da gente. O problema do jovem, muitas vezes, é que o jovem ele fica com vergonha de fazer serviços não tão nobres. Só que são esses serviços que muitas vezes pagam bem. Certo. Então, ele precisa olhar para todo e qualquer tipo de serviço como um serviço digno. E eu vou dar um exemplo para você. O meu filho foi estudar agora na Inglaterra. Ok? Foi estudar na Inglaterra. Universidade paga, e muito bem paga. Ele arrumou trabalho lá. Sabe o que ele faz? Ele recebe os clientes na porta do restaurante e levanta as mesas. Ok? Está orgulhosíssimo de estar a trabalhar, de ter o dinheirinho dele. Ok? E a gente vê em Angola uma cultura que diz assim, não, meu filho ainda tem 18 anos, é muito cedo para ele trabalhar. Tarcísio, eu comecei a trabalhar com 13 anos na imobiliária do meu pai. E aquilo só me ajudou, porque com 18, com 20 anos, eu já tinha muita experiência de como lidar com o público. Pois. Não, só se ganha, realmente, eu concordo plenamente nesse sentido. Eu vendi limão na feira com 12 anos de idade. Mas eu tinha o meu pratinho de comida em casa. Mas eu queria o meu dinheiro. Certo. Eu não queria pedir dinheiro, eu queria ter o meu dinheiro. Entramos naquilo que eu disse dos aspectos culturais, não é? Há um outro aspecto cultural também que eu queria que o Kleber falasse. Pronto, nós herdamos, não é? E pronto, quando digo herdar, não é um ataque à geração antes da nossa, mas herdamos essa cultura do carro grande, do telefone moderno, do status, da roupa nova. E eu acho que isso também é um outro impedimento quando a pessoa quer realmente... Porque pronto, eu acho que quando se empreende, tem que ser aquele espírito de mão na massa, espírito de entrar de cabeça, sem nenhuma restrição, sem nenhum medo, e realmente conquistar a experiência com as mãos. Mas quando a pessoa já tem um impedimento, diz, olha, eu tenho que trabalhar no sítio X, onde se veste da forma X, com algum status e tudo mais, onde tem que ter a gravata. Eu acho que isso também cria um impedimento no crescimento, não só do empreendedor, mas do jovem angolano. O que é que o Kleber acha disso? Olha, esse problema da aparência é muito complicado mesmo pelo seguinte,
Não adianta nada você ter aparência e não ter conteúdo. Esse é o grande problema. Boa parte das pessoas no mundo tem aparência, tem lá o seu canal do YouTube, o Instagram, tem lá milhares de seguidores, mas não tem conteúdo, entende? Não passa nada de positivo. Então, e você para ter conteúdo precisa estudar. Não tem outra forma. Agora, a nossa cabeça e o nosso corpo, eles gostam de fazer o que a gente mais faz. O seu corpo, se você não faz exercício, quando você vai fazer, ele reclama. Entretanto, depois de um tempo fazendo, o dia que você não faz, ele sente falta. A cabeça da gente é a mesma coisa. Se você não lê um livro, se você não estuda, quando você pega isso para fazer, sua cabeça, sua mente diz para você assim, para, isso é chato, estou com sono, deu fome, deu sede. Então a sua cabeça, ela luta para você não sair daquele status quo que você sempre esteve. Agora, a partir do momento que você começa a ler, que você começa a estudar, aí você não quer parar mais porque a sua cabeça sente falta. Então, o grande problema é que as pessoas acham que comprar as coisas, ter as coisas, é o suficiente para dar um status que é efêmero. Aquilo acaba. Não é entrar no TikTok e ficar vendo aqueles videozinhos do TikTok. De jeito nenhum. Eu falo de uma coisa muito mais profunda. Agora, ser empresário, uma coisa importante dizer também, é muitas vezes estar na solidão. Porque existem momentos... Isso quer dizer, às vezes é caminhar do lado oposto àquele o lado que as pessoas vão, no sentido oposto. Completamente. Você pode, se você olhar o histórico dos empresários, aqueles que começaram, enquanto a malta ia para beber uns copos, essas coisas, não. Ele ficava lá no fundinho da casa dele, ou no quarto dele, a trabalhar. Né? E economizava aqueles tostões, mas aqueles tostões fazem a diferença. Existem duas relações, Tarcísio, existem duas relações que você pode estabelecer com o dinheiro. Certo. Ou você trabalha para ele, ou ele trabalha para você. E quando é que isso acontece? Quando você só tem dívidas e só tem coisas caras para manter, você trabalha para o seu dinheiro. Eles chamam isso de corrida dos ratos. Agora, quando é que o dinheiro trabalha para você? Quando você o economiza e investe em alguma coisa que reverte em dinheiro. Ok? Essa é a diferença do ativo e do passivo. Quando você tem um ativo, você tem alguma coisa que te dá dinheiro. Por exemplo, você tem uma carrinha, você faz carreto, você faz mudança. Aquela tua carrinha é um ativo, ok? Mas você troca a carrinha e você compra um BMW. Aquele BMW é um passivo. Ele vai ter que estar sempre lavadinho, você vai pôr combustível nele, você vai trocar uma peça, é cara, você vai trocar um filtro que de tempos em tempos tem que trocar, é caro. Aquilo é um passivo. Você quer cada vez criar mais coisas, que vai exigir de você cada vez trabalhar mais para manter aquelas coisas, ou você vai pegar o seu dinheiro e criar um negócio e comprar mercadorias para revender, ou criar um negócio que vai te trazer retorno. E voltando ao aspecto da cultura da cultura dentro da juventude angolana, qual é que o Kleber acha que vai ser a grande mudança? Ou se tivesse que apontar dois aspectos que, mudando esses ou dois aspectos, poderia haver uma grande mudança de paradigma dentro da cabeça dos jovens angolanos? Principalmente diante dessa questão de empreendedorismo, de emancipação financeira, de liberdade financeira. O que é que precisa mudar? Que o Kleber falou agora da questão... Tarcísio, precisa mudar o exemplo. Ok. Né? Os jovens angolanos, por exemplo, não têm quem se inspirar. Em quem eles vão se inspirar? Não é? Quais são os jovens que deram certo, profissionalmente falando, que eles possam se inspirar? E sabe por que não tem? Pouquíssimos, poxa. Sabe por que não tem? Porque o Estado não mostra. Muitas vezes, há presidentes que não sabem.
mas a palavra de um presidente, o discurso de um presidente e a atitude de um presidente conta muito em qualquer país. Certo. Veja lá o Bolsonaro, fala as besteiras dele que fala, olha como a população no mundo acaba por falar mal do Bolsonaro. Então, o que eu acho que deve acontecer é cada vez mais o governo mostrar mais os jovens que deram certo. Isso precisa acontecer. Deveria haver um programa, por exemplo, pequenas empresas, grandes negócios, e mostrar desde já aqueles jovens que dão certo, porque esses têm que ser o espelho, tem que ser o objetivo de outros jovens. Eu ando, às vezes, pelos bairros de Luanda e vejo 10 horas da manhã, 13 horas, os jovens na frente das casas, sem trabalhar, a beber cerveja, quer dizer, os jovens estão sem objetivo. Fundamentalmente, isso é uma mão de obra maravilhosa e que está parada, que está sem produzir. Pois. Nós estamos sempre a falar do aspecto que Angola tem uma população fundamentalmente, extremamente jovem e que não tem os meios ou não tem o que precisa para... Exatamente. A meu ver, o Ministério da Juventude está perdendo uma grande oportunidade de ter um papel de protagonismo no progresso dos jovens. Né? Eu vou dar um exemplo básico, um exemplo simples. Não tem ali um embarcador? Quando você chega no embarcador, aqueles jovens não vêm até você te assediar, te cercam para ver se você pode atravessar para o Mussulo na chata deles. Não é assim? Aqueles jovens são empreendedores. Eles pegaram o dinheiro deles, compraram uma chata, não é? Fazem a manutenção no motor, quando dá problema, compram combustível e estão lá final de semana para atravessar as pessoas de um lado para o outro. Por que o Ministério da Juventude não vai até lá, cria uma associação daqueles jovens e fala, olha, não vai ser assim, nós vamos ensinar vocês a atender os clientes, vocês vão se portar de forma ordenada, o cliente vai chegar aqui e de acordo com a ordem que vocês chegaram, o destino para qual vocês vão, eles vão ser atendidos por vocês, um só vai atender, ou se tiver muita demanda, 2 ou 3, mas vocês vão estar com uma camisola da cooperativa, vocês vão estar com um bonezinho, vocês vão receber 1 ou 2 aulas de como atender os clientes, e assim por diante. Vamos ensinar vocês que vocês têm que fazer um cartãozinho de visita para entregar para o cliente de vocês, vocês vão inventar novos passeios, vocês podem fazer associação com os resorts que existem no Mussulo, para vocês serem exclusivos de um resort ou de outro, e o resort vai pintar o nome deles no barco de vocês, vai apoiar vocês financeiramente. Tudo isso o Ministério da Juventude pode fazer, Tarcísio. Tá? Isso aí é dar encaminhamento aos jovens. Exatamente, e apoio estratégico, né? Uma coisa que não custa dinheiro. Não custa dinheiro, e outra, e nesse passeio dali para lá, você pode ter ali naquela ponte, vocês podem ter jovens a vender um cafezinho, um chocolate quente, né? Um rebuçado para as crianças, mas tudo de forma ordenada, de forma educada, respeitando o turista. Agora, o jovem precisa ser orientado, porque o jovem, ele tem a mente dele muito liberada. Se você mostra para ele o errado e diz que o errado é fácil, que vai ganhar dinheiro com isso, ele acaba por entrar nessa vida. Poxa. Por isso que você vê que boa parte dos delinquentes são jovens. Dificilmente você vê um delinquente com 40, 50 anos de idade. São jovens que entram nessa. E por quê? Falta de orientação. Então, é preciso mudar essas coisas. Se não for o Ministério da Juventude, pode ser o Ministério do Turismo, mas alguma coisa tem que ser feita. Certo. Não é? Pois, bem visto, Kleber. Nós vimos aqui, pronto, esse último segmento, o Kleber tocou em aspectos, pronto, o approach de fazer, exemplificou com os rapazes do que fazem travessia, mas os aspectos que levantou são paralelos. Falou, por exemplo, em aspectos apoio estratégico que pode ser dado pela alguma instituição formal para ensiná-los a formalizar o negócio. Que outros aspectos é que o Kleber acha que são indispensáveis para um bom profissional
um profissional efetivo e um profissional proativo? Que outros aspectos são necessários? Olha, é importante, é muito importante. Existem algumas características. O empreendedor, ele tem algumas características que ele não pode escorar disso se ele quiser ter sucesso no seu empreendedorismo. Certo. Uma das coisas importantes que eu já falei é estudar. Certo. A pessoa, ela tem, nós vemos hoje jovens que entram nas universidades e não sabem escrever, né? Porque o estudo, ele abre a mente do indivíduo. O indivíduo, ele fica mais crítico e assim busca cada vez mais por conhecimento. O pouco estudo fecha o cidadão em muralhas de cegueira e ignorância. E ele é vencido em pouco tempo pelos que sabem. Eu acho que uma coisa que faz muita diferença quando a pessoa começa a expandir o conhecimento é a habilidade de começar a questionar tudo, perguntar por que isso é assim, porque exatamente. E não só aceitar as coisas como elas vêm na nossa direção, como a sociedade quer que nós encaremos as coisas. Eu costumo dizer que quanto mais você estuda, novas estradas de progresso surgirão pela sua vida. Certo. Uma coisa muito importante é a proatividade. E aí você não precisa ser empreendedor, você pode ser até o funcionário de uma empresa, né? Então você tem o funcionário, a pessoa reativa, e você tem o proativo. O reativo, ele reage conforme o problema ou necessidade aparece. Então, deu problema, aí ele reage, ok? Isso são 98% dos profissionais. O profissional proativo, ele antecipa seu problema. Tá? E por que ele antecipa seu problema? Porque ele faz planeamento. Nós vamos começar esse trabalho aqui, assim, assado, em tal momento vai faltar material. Ou, em tal momento, tem que fazer a manutenção da máquina. Em tal momento, é hora de abastecer, porque senão, X minutos depois, vai acabar o combustível, no dia seguinte vai acabar o combustível. O proativo, ele surpreende o cliente ou o seu superior, ou o seu chefe, né? E ele entrega sempre mais do que foi pedido. É muito importante isso, você surpreender quem está do outro lado com mais do que foi pedido. Dentre as características importantes no empreendedor ou no funcionário: força de vontade, honestidade, atenção, buscar sempre atualizações do seu negócio, porque você pode ser levado pela velocidade do progresso. Certo. Né? Então você tem que estar sempre antenado nas novidades que estão a surgir, às vezes nos outros países, e você já começa a mudar desde logo aonde você está. Certo. Perseverança é uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que a gente, quando cai, até quando a gente cai para frente. Certo. Portanto, até uma queda é um passo adiante, né? E é importante ao profissional ele encarar as coisas erradas que acontecerem na vida dele como um processo de formação. Certo. Aconteceu uma coisa errada, aprendi mais uma. Boa. E, fundamentalmente, nunca desistir, né? Não pode desistir. Deu errado, tenta de novo, de outra forma. Deu errado de novo, você tenta de novo, de outra forma, até você acertar. Cada vez que você erra, você aprende mais uma. Eles deram uma palavra nova agora para teimosia, né? Eles chamam agora de resiliência. Então, quando você, profissional, ouvir a pessoa falar, seja resiliente, o resiliente é aquele camarada teimoso, aquele camarada que tenta de novo, até acertar. Esse é o resiliente. Então, essas são as características, Tarcísio, que eu entendo que a pessoa precisa ter. Na vida do empreendedor, a sorte joga um papel importante? Bom, então vamos explicar para as pessoas o que é sorte, né? Ok. Sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Okay. Tarcísio, se chegarem agora para você e falar assim, olha, Tarcísio, tem uma chance para você aqui única, explorar diamante lá na Lunda,
está tudo pronto, a máquina já está lá, você só tem que chegar lá e operar a máquina. Mas o Tarcísio não sabe operar a máquina. Certo. E só pode ser você e tem que ser agora. O Tarcísio perdeu a oportunidade. Por quê? Porque ele não tinha capacidade. Sorte é isso. Sorte é acordar às 5 horas da manhã e dormir 10 horas da noite. Trabalhar muito, ser honesto, não é? Cada vez se capacitar mais. Esse vai ter sorte na vida. Isso é sorte. Ok? Sorte não é como os jovens dizem, dei uma fezada. Né? Isso é um acaso, é 1 em 1000. Né? Até porque só aparecem os que acertam a mão, os demais não. Certo. Nunca aparecem, mas os que não acertam a mão são muito mais, né? Pois é. E essas oportunidades, se nós pensarmos e olharmos com um olhar profundo e clínico, vamos ver que elas são mais frequentes do que nós achamos. Essas que passam por nós e fogem por falta de capacidade. Sabe um dos países que tem mais oportunidade? Angola. Exatamente. Falamos dos problemas e cada problema que nós vemos é uma oportunidade para apresentar uma solução. Tarcísio, o lixo dá dinheiro. Você quer ver só uma coisa? Já existem, se eu não me engano, agora tem até uma empresa na ZE, que faz reciclagem de plástico. Eles têm reciclagem de plástico e uma outra que está a reciclar metal também, pois. O lixo dá dinheiro. Ou seja, você jovem, por que você não faz um convênio nos condomínios, oferecendo aos condomínios, por exemplo, algum benefício em troca deles entregarem, você deixa lá um contentor só para encher com plástico, só para encher com vidro, não é? E você vai lá recolher, ao invés do condomínio pagar para retirar 10 contentores, ele paga para retirar 7, porque 3 você leva embora e ainda dá algum benefício para o condomínio. Certo. Então existem formas e mais formas, oportunidades existem, é uma questão de explorar, de ver quem tem a necessidade, de quem compra, quanto paga, como é que tem que entregar esse lixo, se antes tem que lavar, se não tem que lavar, e assim por diante, né? Você pode comprar um saco de feijão a grosso, por exemplo, de 50 quilos, e embalar ele em embalagens de 1 quilo. No supermercado do Continente, por exemplo, eles vendem lá, eu acho o máximo disso do que é o capitalismo. Pipoca doce em balde. Pipoca doce em balde. Você já experimentou aprender a fazer pipoca doce e começar vendendo no seu bairro? Fazendo na cozinha da sua casa mesmo. Faça na cozinha da sua casa. Mas faça uma pipoca doce gostosa. Vê como é que dá. Entra no YouTube. Vê uma receita. Vai fazer coxinha, rissóis, chamuça para vender. Qual é o problema? Se você não está a gastar e ainda entra algum dinheiro, já valeu a pena. Só que você precisa começar. Talvez esse não seja seu último negócio, mas vai ser o primeiro. As coisas começam a encaixar-se, não é? Nós falamos há pouco tempo sobre o panorama da Angola. Depois falamos os desafios da juventude. Agora estamos a falar de como é que podemos encaixar problemas com soluções, não é? Olha, eu vou dar um outro exemplo que eu achei fantástico. Isso eu vi em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil. São Paulo. Isso eu vi lá. Tá vendo carrinho de mão, esses de obra? Eu vi em São Paulo um indivíduo que ele tinha 20 jovens que empurravam um carrinho de mão pelos bairros. Só que em cima do carrinho de mão não tinha brita nem areia. Tinha, sabe o quê? Tinha legumes ensacados, tinha banana e eles saíam vendendo. Então eles batiam de casa em casa e oferecia. Isso funciona assim para você que está nos ouvindo. Você vai e oferece a primeira vez. A pessoa diz não. Mas aí você passa um outro dia, 2, 3 dias depois. A pessoa diz não. Você passa a 5ª vez. A pessoa diz não. Só que tem um dia que ele esqueceu de fazer feira e vai precisar daquele produto. E você
passa de novo lá. Certo. E aí ele compra sem querer, vamos chamar assim. Só que ele gosta do produto. E o capitalismo tem uma coisa boa, que o capitalismo, ele cria comodismo nas pessoas. Isso é capitalismo. Então, veja, uma ideia super simples. Agora, é um produto fresquinho, né? Você não encontrava ali banana murcha, legumes murchos, nada disso. Você tem que ter um certo controle de qualidade. Se o seu produto não está bom... de capricho, não é? Como dizem. Exatamente, exatamente. Né? Então, o que ele fazia? Ele confiava naqueles jovens, entregava um carrinho com o produto. Será que tinha jovem que vendia o produto e sumia? Tem. Isso faz parte do empreendedorismo. Só que você vai criando condições que cada vez você tem menos prejuízo. Você vai criando um time que confia em você, você paga direitinho, você respeita as pessoas. Veja, um negócio super simples, não é? Agora, um jovem que está nos ouvindo, não é comprar 5 carrinhos e começar a fazer isso. Não, compra um carrinho e vai vender você durante 1 mês, durante 2 meses. Para quê? Para você perceber o problema, para você perceber que a pessoa precisa tomar água, que a pessoa sente fome, que o cliente diz isso, diz aquilo, e aí você vai criar os seus argumentos para os seus vendedores no futuro. Certo. Conhecer por dentro e ser a pessoa com mais propriedade sobre o próprio negócio, né? Com mais propriedade. Você não consegue mandar se você não souber fazer. A não ser grandes empresas, aí nós estamos a falar de outro assunto. Mas aí você tem também outras habilidades. E assim vai. Kleber, deixa eu perguntar, e estamos perto de acabar, só para saber com o Kleber, falamos mais de uma vez sobre a questão da educação, do estudo. Para nós, até hoje, a educação formal universitária ou académica ainda é um problema. Quais são as alternativas que o Kleber acha que a juventude pode explorar para combater esse desafio? Olha, eu entendo que os cursos universitários não sejam, de momento, o melhor caminho para a juventude. Definitivamente não. E por quê? A gente pega o exemplo da história. O Japão reergueu-se depois da guerra, investindo muito em cursos técnicos. Porque, repara, o técnico, ele é a ponte entre o peão trabalhador e o profissional de curso superior. Ele que faz essa ponte. É ele que adquire prática do dia a dia. A pessoa formada, muitas vezes nem estágio fez, formada em curso superior. Poxa. Portanto, não tem experiência. E esse jovem, ele pode fazer esse curso técnico no nível médio, dos 14 aos 17, 18 anos, ou depois do 2º grau, né? Porque existem muitas profissões onde não existem bons profissionais. Se eu perguntar hoje para o Tarcísio se ele pode me indicar um bom eletricista, um bom canalizador, um bom técnico de frio, provavelmente a resposta vai ser não. Certo, certo. Você vai dizer para mim assim, olha, eu conheço uns aí, eu indico, mas eu não me responsabilizo. Exatamente. Então o jovem precisa perceber o seguinte, aonde mais as profissões estão atendidas, é onde vão pagar menos. O jovem, ele quer ficar de roupa social, numa sala com ar-condicionado e ganhar pouco. Não pensa assim, vai sujar sua mão de graxa, vai ter tua calça suja, rasgada, porque você é um canalizador, porque você é um eletricista, mas no final do mês, você tem 800 mil kwanza na conta. Você tem 1 milhão de kwanza na conta. Passado um tempo, você arruma 2 ajudantes, que daqui a pouco você dá formação nesses ajudantes, e eles estão a fazer um trabalho muito parecido com o seu. Ah, vou criar concorrência. Não tem concorrência. Falta muita gente no mercado, né? E outra, a clientela é tua, a clientela confia em você, vão ligar sempre para você. Então, é importante que os jovens, e é importante que o Estado, invista muito em curso técnico. Tem que ser curso técnico. O jovem, ele ficou com uma ideia que o canudo vai salvar a vida dele. O canudo não vai salvar a vida dele. O que vai salvar a vida dele, ele desempenhar um bom trabalho. Ele saber fazer uma coisa, ele dominar, ele bater a mão no peito e falar assim, eu sei fazer, eu faço isso aí. É isso que vai salvar. Agora, eu queria não deixar
de citar aqui um exemplo muito importante de jovem, e são esses jovens que a gente precisa enaltecer. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Você tem jovens hoje com telemóveis de último tipo, não é? Porque ele tem que mostrar para a malta, né? Para a turminha dele, só que ele não consegue pagar a faculdade muitas vezes, não consegue investir no negócio. Então, por que você vai gastar num telemóvel caro quando você pode juntar dinheiro para começar a desenvolver alguma coisa? Identifica um negócio, a partir daí começa a juntar dinheiro para iniciar aquele negócio. Certo. Né? Eu lembrei, tá aqui, o Zeca Siquila, por exemplo, não sei se você conhece. O Zeca Siquila é um engenheiro informático que se dedica atualmente, começou a se dedicar à agricultura, está a ter muito sucesso, e o Zeca Siquila, inclusive, faz palestras. Okay. Né? Então, exemplos como o do Zeca Siquila precisam passar na televisão, ok? Para o jovem olhar e falar, peraí, mas a agricultura também é o caminho? Poxa, mas eu vou pegar na enxada, eu vou... Sim, qual que é o problema? Não existem agricultores aí ricos? Em todos os países existe. Agora, você pode também ir lá e comprar aquela produção para vir distribuir nos restaurantes. Tem tanto segmento que ainda não é atendido. Certo. Existe uma atividade que é assim, a pessoa compra os legumes, compra o feijão, compra tudo isso, processa. O que é processa? Lava, limpa, deixa tudo bonitinho e vai vender com uma carrinha, vai vender nos restaurantes, chega no restaurante 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, entrega nos restaurantes, forma a sua clientela, ok? Forma aquela clientela. Ele é um intermediário entre o agricultor e o dono do restaurante. No Brasil, nem do agricultor. Ele compra no Mercado Central, que em Luanda vai ser o Claude, ele compra no Mercado Central e vai levar nos restaurantes. Por quê? Porque o dono do restaurante, o gerente, não quer se dar o trabalho de se deslocar, nada disso. Ele recebe na porta dele, certo, toda essa mercadoria. Ok? Era isso aí, Tarcísio. Pois então, Kleber, muito obrigado pelo seu tempo. Os pontos que cobrimos, né? Começamos primeiro por uma definição do que é empreender, depois vimos os aspectos contextuais da Angola e quais são os desafios a levar em conta, como começar, a mentalidade dentro daquela metodologia que consiste em analisar o problema e depois buscar uma solução. Depois vimos também os pontos positivos ou os pontos necessários para criar para que o jovem se possa tornar um bom empreendedor. Vimos também o que o Kleber propôs, a estratégia de testar o mercado, começar pequeno. Fizemos a analogia do pato também, que o Kleber disse que é uma coisa também que acontece bastante em Angola. E pronto, depois entramos e falamos sobre a grande mudança que precisa acontecer dentro da juventude angolana. O Kleber falou dos exemplos e da disseminação dos bons exemplos, não só existirem, mas serem disseminados e serem contemplados com mais atenção. Exato. Depois falamos também, o Kleber depois entrou no segmento e falou sobre várias ideias que podem ser exploradas. Eu, por exemplo, por acaso tomei nota e realmente pode não ser aplicada nesse sentido como o Kleber falou, mas pronto, com uma ligeira mudança talvez possa realmente auxiliar um empreendedor que está em busca de um desafio. E depois no fim fechamos com a nota da solução diante do desafio da educação acadêmica. O Kleber também falou que pronto, uma grande valia são os cursos técnicos e pronto, depois fechamos aqui com a nota positiva sobre o jovem angolano. E para terminar, o Kleber fechou com um conselho que falou da diferença entre os chefes e os líderes e como é bom ser honesto e honrar compromissos, ser transparente e pronto, ser realmente uma pessoa em que se possa confiar, em que os outros olhem e tenham sentido de confiança e de honra, né? Eu também, pronto, acredito muito e tento no meu melhor
honrar esses valores para que pessoas dessa natureza ou que honrem também os mesmos valores se aproximem para criar uma rede de pessoas saudável, né? Exatamente. Uma coisa muito importante, a diferença de chefe e de líder, ok? Não seja o chefe da sua equipa, seja o líder da sua equipa. O chefe, ele comanda pelo medo, pela pressão. O líder, ele forma equipa, ele respeita as pessoas, ele conquista as pessoas pela sua forma de ser, pela sua seriedade, pelo respeito aos colaboradores, por cumprir aquilo que fala. Uma outra dica muito importante, eu aprendi muito cedo na minha vida, fale sempre a verdade. Você até quando diz para o seu cliente que você errou, mas que você quer consertar aquele erro, você ganha cada vez mais a confiança do seu cliente. Certo. Eu vejo nos jovens que muitas vezes eles erram e omitem o erro do seu superior. Não faça isso, diga a verdade, porque a pessoa do outro lado vai perceber que pode confiar em você, que mesmo quando você erra, mesmo quando você tem que demonstrar uma fraqueza, você demonstra, e ele vai pensar assim, não, nesse eu posso confiar. Certo. Porque ele está a ser transparente, ele está a ser honesto. E, por fim, você empreendedor, saiba que muitas vezes, no final do mês, você vai pagar o salário dos seus colaboradores e não vai sobrar dinheiro para você. É assim mesmo. Mas honre aquele compromisso que você fez com quem te ajuda a ganhar dinheiro. Pague o deles primeiro, e se não deu agora, no mês seguinte você vai buscar o seu. Certo. Mas aqueles que ajudam você não podem ficar sem receber. Era isso aí, Tarcísio. Pois, não. Bem visto, Kleber. Pronto, mais uma vez obrigado. Pessoal, é tudo que temos para hoje. Foi um capítulo bastante interessante. Eu tomei as minhas notas e vou ouvir esse podcast quantas vezes forem precisas para captar aqui novas nuances que podem ter passado e só ouvindo novamente realmente para captar. Então, um grande abraço. Kleber? Fiquem bem, jovens. Boa sorte para vocês, confiança. Angola realmente é o país do futuro. Angola vai ser o Brasil de África, eu tenho certeza absoluta. Agora, depende do empenho de vocês. Certo. Vamos todos juntos fazer essa Angola bonita. Boa. Muito obrigado, Kleber. Um abraço. Tchau. Grande abraço. Fica bem. Fica bem. Fica bem.